Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já estamos no ar com mais um Informe Blumenau Entrevista ao vivo aqui pelas redes sociais do Informe Blumenau, nosso encontro semanal para debater temas de interesse da nossa comunidade. Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio, um dia lindo de outono aqui em Blumenau, céu azul, na temperatura amena, um dia bastante legal. Estamos aí acompanhando os números de contágio. O Blumenau e o Médio Vale do Itajaí saíram da matriz de risco gravíssima, estão na matriz de risco grave. A gente percebe o nível de contaminação, o nível de mortes, o nível de ocupação de UTIs diminuindo, mas não dá para baixar a guarda. Muita gente está baixando a guarda. Esse final de semana a gente percebe as pessoas na rua, já festas, aglomerações. Infelizmente, a gente precisa cuidar muito. Antes de apresentar o nosso entrevistado, vamos apresentar algumas novidades do Informe Blumenau. A principal delas é a parceria com a minha querida jornalista, colega, amiga Danúbia de Souza. É uma jornalista de mão cheia, que trabalhamos juntos durante um bom tempo na RIC Record, fizemos a nossa carreira lá. Ela é a nova parceira do Informe Blumenau. Toda terça-feira ela vai ter um programa de entrevista aqui com a gente, sempre no comecinho da noite, um bate-papo descontraído, aprofundado, diferente. E nessa segunda-feira, já na estreia, com o nosso também colega Joelson dos Santos, que é uma figura maravilhosa do jornalismo e também como ser humano. Então vai ser um grande bate-papo, não perca. Então, amanhã, estreia da Danúbia de Souza, no programa da Danúbia, entrevista com Danúbia de Souza, bem legal, estou bem feliz. E a outra novidade da Danúbia aqui com a gente no Informe Blumenau é a nossa parceria em projetos especiais. Hoje já estamos com o primeiro projeto, que é a série Heróis Anônimos, concepção, produção e edição da Danúbia de Souza, com imagens, edição e direção do Thiago Phillips, um trabalho muito legal que pretende dar visibilidade e homenagear as pessoas que tanto contribuem nesse enfrentamento desses dias tão difícil de pandemia. Então é um trabalho muito legal. Hoje mostramos o trabalho de uma assistente social que trabalha na abordagem social da prefeitura, um relato muito emocionante, muito bacana. Aquela dificuldade, tem que ficar em casa, mas quem é que cuida dos moradores de rua? É isso que a Marli nos conta. Na quarta-feira tem uma médica, tem muita história legal. Acompanhe nas redes sociais do Informe. Estou muito orgulhoso de conseguir fazer esses projetos. Já estamos aí com bastante gente nos acompanhando. Eu quero agradecer o Arno, a Marlene, o grande Ivo Alberto Dickmann, amigão, gente boa, o Genilson também aqui com a gente, bacana. Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou apresentar o nosso entrevistado, que é o deputado estadual Jean Kuhlmann, ele que é do PSD, é um deputado estadual que ocupou a cadeira na Assembleia Legislativa por 3 mandatos seguidos e agora está como deputado executando uma interinidade de 2 meses, em tese. Essa semana ele deixa o mandato, ele que entrou na licença do deputado ex-presidente Júlio Garcia. Deputado Jean Kuhlmann, obrigado pela deferência com o Informe Blumenau, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço, Alexandre, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, com os teus amigos, todos aqueles que te acompanham nas redes sociais, acompanham o trabalho do Informe Blumenau. Para mim é uma honra, uma alegria poder estar conversando aí com todos vocês. Já também cumprimentando quem está com a gente, o João Vale, né? E aí, cumprimentando o João, eu vou dizer para todos que estão nos assistindo, curta, compartilhe para que mais e mais pessoas recebam essa entrevista, recebam essa mensagem do deputado. Faça o seu comentário, faça a sua pergunta de forma respeitosa, de forma democrática, que na medida do possível o deputado responde aqui para a gente. Então, vamos fazer um bate-papo bem bacana, que a gente possa chegar para mais e mais pessoas. A Marlene cumprimentando a nós aqui, dizendo que está muito feliz pela essa parceria com a Danúbia de Souza. Eu também, Marlene, estou muito feliz. Vamos lá. Jean, sentimento pessoal, né? Você foi deputado de 3 mandatos, como eu falei na introdução, e não deu essa última eleição, né? Desse conceito de nova política, que também vai ser minha segunda pergunta
Para ti, você acabou ficando de fora, né? E agora você eu estava tocando a tua vida privada e tal, quando apareceu a situação de assumir interinamente, né, que em tese deve terminar, quinta-feira seria a tua última sessão. É isso mesmo, quinta-feira encerra o teu papel nessa fase da Assembleia Legislativa. Qual é o sentimento, né? Qual é a diferença de sentimentos desse momento agora para os outros mandatos? Bom, Alexandre, primeiro só deixa eu também dizer que eu estou feliz com a participação da Danúbia. Eu acho ela uma excelente profissional e quero parabenizar vocês aí por essa parceria, pelo trabalho dela, que eu sempre admirei. Eu acho que ela sempre foi um exemplo para nós de profissional na área de comunicação em Blumenau. Então, estou muito feliz também e quero te parabenizar por isso. Com relação à tua colocação, a gente vai amadurecendo muito na vida, né, e vai aprendendo muitas coisas. E eu acho que a última eleição, ela foi, na verdade, uma onda grande dessa linha Bolsonaro, onde várias pessoas se elegeram na onda, e a gente tem que respeitar a população por isso, né? Eu tive mais voto do que algumas pessoas que se elegeram, né? E isso faz parte do processo democrático. Então, existe uma série de fatores que geraram o resultado da eleição e que eu aprendi que a gente tem que respeitar a decisão da população. Assim como eu sempre respeitei todas as vezes que eu me elegi, eu tenho que respeitar também nos momentos que eu não me elegi. Isso faz parte da democracia e eu acho que isso que é o bacana do processo, né? Onde a forma, onde as pessoas se manifestam, cada uma na sua individualidade, onde cada uma tem o seu valor igual, ou seja, todos nós somos iguais e todos nós temos o mesmo peso no voto, e a gente tem que respeitar a eleição. E eu aprendi de que, acima de tudo, é o respeito pela decisão do eleitor, né? No momento, é claro, você fica triste, porque você está concorrendo a um pleito, você quer representar a sua cidade, quer representar a sua região, mas, ao mesmo tempo, também eu acabei tendo a oportunidade de voltar a minha vida para a iniciativa privada, tive a oportunidade de entender um pouco mais a questão, né, de você poder estar com a sua família, de você poder aproveitar um pouquinho o final de semana, saber o que é isso, poder aprender outras coisas que não fossem vinculadas à política, e graças a Deus eu acabei ficando muito feliz também nesse tempo, podendo curtir a família e podendo empreender na área profissional, né, e graças a Deus consegui trilhar um caminho muito positivo. E agora surgiu essa oportunidade, né? O Júlio, com os problemas que teve, com as dificuldades que teve, decidiu tomar licença aí durante 60 dias, né? Me perguntou se eu gostaria de assumir. Eu disse, olha, Júlio, eu tenho que primeiro fazer uma conversa com meu sócio, porque quando a gente está na iniciativa privada também, a gente tem as pessoas que estão vinculadas com a gente, então a gente tem que consultar todos, não é mais uma decisão unicamente só do Jean. Mas e aí, conversando com as pessoas com quem eu tenho vinculação profissional, não tiveram nenhuma objeção no aspecto. Eu tive a oportunidade de assumir 60 dias para poder matar um pouco a saudade, mas mais do que isso, Alexandre, são 60 dias onde eu estou tentando trabalhar na questão daquele projeto de lei do governo do estado para a BR-470, na questão da SC-108, né, a escola da Itopavazinha, que é uma coisa que eu sempre batalhei muito tempo, né, várias pessoas, o próprio, não sei se o Veneza está me acompanhando não, mas era vereador na época e brigou muito por essa escola na Itopavazinha. Então a gente tem algumas coisas que a gente tem um carinho muito grande, e eu estou aproveitando esse tempo também para batalhar muito sobre isso, e a gente está conseguindo colher frutos positivos nesse curto espaço de tempo, mas que vão refletir de forma positiva para a comunidade. Bom, vamos lá. Eu já vou pela ironia e pelo bom humor. O Marcos Henschel dizendo, cuidado, esse jornalista é Lula livre. Ô, Marcos, tu és um masoquista. O que tu tá fazendo aqui, Marcos? Tu é masoquista, vai ver novela, vai fazer comida, vai cuidar dos netos, dos filhos, sei lá o quê. Mas não seja, cara, ninguém tá te obrigando, de amarrando aqui, internet tem muita coisa. Ô, Jean, aí tu falaste uma coisa que era uma das minhas perguntas. Tu foste lá, aí falou SC-108, escola da Itopavazinha, e são coisas que já são clássicas, e quando o governador Raimundo Colombo e você fazia parte da base do governo, eram promessas, e a coisa encalacrou lá atrás também, mas também não deu continuidade com esse novo governo. E você recentemente participou de uma situação aqui em Blumenau, que foi um ato político importante, mas foi um ato político que praticamente
Não deu nada, havia toda uma expectativa, uma mobilização da sociedade, um monte de deputado, imprensa, cheio de prefeito, é agora, e nada. Então, o que acontece? O governador Raimundo Colombo prometeu a estrutura, o complexo penitenciário, o começo da SC-108, a escola e um monte de coisa, e não aconteceu. O centro de convenções, e não aconteceu. O governador Pinho Moreira, quando naquela eternidade, prometeu a revitalização na prainha, e nada. O governador Carlos Moisés, já estamos aí 2 anos e pouco, e nada. Aí a governadora Daniela, bom, agora ela vai prometer. Tá todo mundo lá, nada. É brabo, né? A gente sente como cidadão, né? É uma impotência, né? Uma impotência. E aí eu sempre digo que a gente tem que entender algumas dificuldades, mas também tem que responsabilizar algumas coisas, porque na hora da promessa, os políticos, os mandatários são os primeiros a bater no pé. Não, agora vai. E a gente não vê as coisas acontecendo, né? Não, e Alexandre, assim, ó, é impressionante, a burocracia no país é um troço maluco, né? A questão da SC-108, o problema dela é um acordo que tá demorando para sair entre governo do estado, Ministério Público e empreiteira, porque teve um projeto na época que foi feito, e aí eu acho que o grande problema desse processo da SC-108 é um projeto mal feito, né, onde lá você não tinha uma sondagem adequada, você não tinha um projeto executivo feito de forma correta. E aí esse projeto executivo mal feito que gerou todos os problemas. E aí a empreiteira, quando foi executar a obra, viu que tinha muita detonação de rocha, acabou fazendo mais detonação do que a licitação permitia, e aí acabou recebendo valores que também não podia receber. Então você juntou um projeto mal feito com problema da empreiteira, né, que também se utilizou de alguns subterfúgios e acabou recebendo muito mais do que poderia receber. Então, teve todos esses problemas. E aí o Ministério Público fez o seu papel corretamente, olhando o processo e chamando a atenção. Mas espera aí, essa empresa aqui recebeu coisa que não devia ter recebido. Vamos botar olhar de perto esse contrato aí. E aí se verificou uma série de coisas e o Ministério Público, né, travou o processo. E aqui eu entendo que, de forma correta, ele fez isso exigindo um acordo, só que o problema é a demora para isso acontecer. Né? Agora, se chegou num consenso, o André Pezin, lá na secretaria, teve um papel importante para fazer esse consenso ser construído e conseguiu chegar num consenso entre empresa, governo do Estado e Ministério Público, e agora esse consenso foi para o Tribunal de Contas, porque ninguém quer assinar o papel, ninguém quer assinar o negócio sem ter o aval do Tribunal de Contas, porque o medo deles é assinar esse acordo e depois o Tribunal de Contas vir dar uma carcada em quem assinou. E quem assinou daí vai ter que, se o Tribunal de Contas for contrário, vai ter uma série de problemas depois para frente. Então, agora se pegou esse documento para o Tribunal de Contas, o próprio novo secretário, antigo novo, Tiago, disse que ia no Tribunal de Contas tentar buscar tirar esse documento de lá para poder definir o termo e começar a obra. Então, a questão da SC-108 teve uma série de erros no processo, uma série de erros burocráticos, né, erros de condução do processo, e agora está se levando esse tempo todo para construir um acordo, porque todo mundo tem medo de assinar, botar caneta ali no papel. E aí, agora, com o aval do Tribunal de Contas, a tendência é que esse negócio efetivamente ande. Né? A questão da escola da Itopavazinha, por exemplo, é uma promessa antiga, a obra está pronta já faz um tempão, eu fui lá ver a obra esses dias, é uma escola bonita, toda bonita, tá linda a escola, tá maravilhosa, mas falta um papel do bombeiro para poder liberar. E aí, segundo o secretário Vampiro, daqui a 10, 15 dias é para ter esse papel pronto aí do bombeiro, esse alvará, para poder inaugurar a escola também. E a 470 é aquela troça. A Daniela veio para cá, prometeu um monte de coisa, disse que ia vir aqui, liberar, ia dar atenção na 470, e até agora ninguém lá na Assembleia entendeu por que ela vetou o projeto de lei. Né? Tinha uma manifestação dentro do processo da Fazenda favorável e o parecer jurídico lá, meio que torto, dizendo que a Assembleia não poderia emendar o projeto de lei, se é prerrogativa da Assembleia fazer isso.
Tanto é que o próprio governador Moisés foi na Assembleia, e eu nunca tinha visto isso. O governador foi na Assembleia fazer uma reunião com os deputados para explicar que ele estava indo lá pedir para os deputados derrubar o veto do próprio governo. Uma coisa de louco isso. Mas ainda bem que é para derrubar o veto. Então, a tendência é que essa semana esse veto seja analisado amanhã na CCJ, e a expectativa é que ainda essa semana esse veto seja derrubado. E aí o governo do estado está liberado para poder repassar o recurso para a União. E a União pode tocar a obra com recurso estadual. Né? Aí, vamos lá, tem gente que diz, mas não é certo, não é certo com recurso do estado. Sei lá, a gente percebe que o que as pessoas menos querem saber, às vezes, é se o dinheiro é do Estado ou da União. O importante é que aconteça a obra, até porque é dinheiro da população, é o povo que paga imposto. Né? Eu só acho que o governo do Estado depois tem que esfregar isso na cara do governo federal e exigir respeito do governo federal. Porque, assim, é uma alternativa, mas é uma vergonha. O Estado tem que botar dinheiro numa obra que tem que ser federal, sendo que o governo federal arrecada fortunas na nossa região e não executa a obra. Então, quer dizer, o Estado vai fazer a sua parte, mas tem que esfregar na cara do governo federal e exigir respeito. Não, esse fato da Daniela chamou atenção e ainda foi praticamente um dia antes do julgamento dela, e aí um julgamento, e ela vetaram uma proposta da Assembleia quando ela ia ser julgada no Parlamento, né? No Parlamento, eu sei que são coisas diferentes, mas é uma discussão política, e sem motivo algum, espera mais um dia e passa a bola para o governador Moisés e não entra numa dividida dessa, independente de tu achar que é bom ou é ruim. Eu também concordo contigo, o dinheiro é do contribuinte, o dinheiro é de todos nós, é por isso que a gente tem que ter esse respeito aqui. Mas, Alexandre, Alexandre, só para interromper, todo mundo achava que a Daniela viria para Blumenau para fazer um gol de placa, e pelo contrário, né, ela jogou contra ela mesma, ela cometeu um ato que ninguém entendeu até agora, veio sem assinar nada concreto, sem fazer nada. Então, quer dizer, ela fez totalmente o oposto do que todo mundo imaginava que ela faria. Algo inacreditável. E o veto ela não precisava ter assinado. Ela poderia ter deixado passado para o presidente da Assembleia sancionar a lei e pronto. Ninguém não entendeu o que ela fez. Nenhum, zero. Hoje, tu tá no Wi-Fi ou tu tá no 4G? Tô no Wi-Fi aqui do meu escritório aqui, mas tô reclamando bastante do Wi-Fi aqui. Não, é porque tá dando umas boas picotadas. Eu tô vendo aqui com o Fernando. Eu acho que o Fernando vai te tirar um pouquinho da sala para conversar contigo, para dar uma ajeitada. Eu vou dando uma embromada aqui, explicando para as pessoas o que está acontecendo, e a gente volta para tentar melhorar, tá bom? Bom, o Informe Blumenau Entrevista está conversando agora com o deputado estadual Jean Kuman, ele que é do PSD, que cumpre um período de interinidade na Assembleia Legislativa, na vaga que era do deputado Júlio Garcia, que pediu licença. Então, para a gente tentar dar uma organizada, tentar dar uma melhorada no sinal dele e tal. Então, talvez ele tenha que mudar para o 4G aqui, vamos ver como é que a gente consegue se acertar. O deputado deve ter a sua última sessão na próxima quinta-feira, termina esse período de interinidade, o deputado Júlio Garcia volta, e o Jean viveu ali um revival, né? Porque ele foi para discutir coisas que ele discutia no último mandato, que é a escola da Itopava, como a gente estava, da Itopavazinha, como a gente estava conversando até agora, a questão da revitalização da SC 108, prolongamento da Via Expressa, ou seja, o deputado acabou discutindo coisas que, inclusive, o ex-governador Raimundo Colombo, da qual ele fazia base, também discutia. Então, um revival e num período de maior efervescência política de Santa Catarina, que foi durante a votação
desse segundo processo de impeachment do governador Carlos Moisés. Está certo que o plenário não votou, eram apenas 5 deputados que compunham o Tribunal Misto, mas foram intensas as conversas de bastidores com relação a esse processo que acabou inocentando. Eu não digo que inocentando, porque 6 votos de 4, 5 desembargadores e 1 deputado, que foi o Laércio Schuster aqui de Timbó, eles votaram pela condenação do governador Carlos Moisés, ou seja, a maioria votou pela condenação, achou que o governador tinha sim cometido um crime de responsabilidade, mas como a regra do jogo para que ele fosse afastado definitivamente era de 7 votos para ele ser afastado, foram apenas 6. O governador Carlos Moisés volta e tenta recuperar o tempo perdido. Afinal, ele sofreu o 2º pedido de impeachment, ainda tem um 3º pedido de impeachment que eu imagino que não vá se ajeitar, que não vá avançar, né? E, enfim, esse que é a situação nesse momento. Então, lembrando aí quem está com a gente, o Carlos, né, que está sempre com a gente, em tom bastante crítico, a Marlene também está com a gente, o Andréas Strilov, o João Vale Neto aqui também cumprimentando a gente, o Genilson Ramos, o Ivo Dickman, né, parabenizando pelo programa e tal. O Ivo que hoje assumiu uma nova função depois de um tempo na Prefeitura de Blumenau, onde ultimamente ocupava um cargo de diretor da Secretaria da Fazenda, agora ele foi para a Bluesoft, onde ele vai ser um executivo. O Ivo, que é um grande parceiro nosso aqui, então todo sucesso do mundo pelo Ivo, sempre é um grande apoiador do Informe Blumenau. Lembrando da nossa entrevista com o deputado estadual Jean Kuma, nós estamos fazendo aqui uma operação, é por isso que eu estou dando essa embromação um pouquinho, porque o sinal dele não estava legal de internet, então nós estamos pedindo para ele religar e ele está voltando com a gente. Fala, Jean, tudo bem? Vamos tentar de novo? Tudo certo. Vou reclamar com o Unifique, viu? Meu sinal está muito ruim. Cara, mas tu sabe que é muito maluco, né? Internet a gente compra pacotes bons, né? Pacotes bons. Dizem, todo mundo fala muito bem da Unifique. Por exemplo, todo mundo fala muito mal da NET, mas eu tenho NET e funciona bem. Mas eu tenho que fazer Quando eu vou fazer esse programa, eu testo a minha internet um pouquinho e sou obrigado a desligar a internet e reiniciar para ela voltar com aquele nível de sinal que a gente contratou, né? Então é tudo muito maluco. Cumprimentando aqui também o vereador Adriano Pereira, do PT, que também está desejando boa noite. Obrigado, vereador, sempre aqui parceiro do Informe Blumenau Entrevista. Ô, Jean, vamos falar um pouquinho desse tempo maluco. Eu estava falando ali que você voltou para a Assembleia num período de efervescência política, que era o processo de impeachment. Claro que o plenário não participou efetivamente nesse momento, né? Foi só o Tribunal Especial do Julgamento, mas foi um processo surreal. Santa Catarina, mais uma vez, o governador Carlos Moisés vai poder pedir música no Fantástico. Eu não me lembro na história de 2 processos de impeachment do mesmo governador, e por muito pouco ele não foi afastado definitivamente. Como é que tu entende que isso, na história de Santa Catarina, as dificuldades, porque o que acontece? O governo acabou patinando, e aí é uma grande dificuldade. Santa Catarina tinha que ir para frente, e acabou ficando no mesmo lugar. Qual é a sua avaliação? Esse processo ele é muito ruim para o Estado. É muito ruim para Santa Catarina. Ele atrasou muita coisa, ele atrapalhou muito o desenvolvimento do Estado. Então, eu entendo que tudo isso foi muito ruim, né? Pelo clima, pelo aquilo que eu percebi na última semana, depois do julgamento do impeachment, parece que agora as coisas se estabilizaram. Parece que agora está tudo mais tranquilo. Parece que o Moisés vai conseguir terminar o mandato dele com tranquilidade. Ele conseguiu, por causa do Heron da Casa Civil, construir uma boa relação com os deputados, né? Inclusive uma relação bem republicana. Então eu entendo de que agora ele vai conseguir tocar o mandato e o Estado
volta para os eixos nesse processo, né? Tendo os problemas, obviamente, de gestão, que vem acontecendo há muito tempo, uma certa lentidão no processo de gestão do Estado, mas na questão política, que é a base para qualquer administração, parece que agora ele vai ter aí até o final do governo tranquilidade para poder tocar o processo. Bom, também quero cumprimentar o nosso amigo Valdair José Matias. Valdair Matias, grande figura, e também está com a gente. Obrigado, Valdair. Seja muito bem-vindo. Você falou, numa das suas... quando eu lhe perguntei sobre o sentimento da interinidade, você falou que respeitar, né, o voto do eleitor, e eu tenho esse entendimento. A gente tem que parar com... E isso ficou muito recorrente no Brasil, parar com essa coisa de querer consertar o voto do eleitor no meio do caminho. Começou com a Dilma, porque, né, a gente pode falar o que quiser do PT, mas ela foi apeada do poder por uma situação muito menor, ela pagou por um conjunto da obra que não era o dela, né, era do PT. A gente percebe uma situação muito parecida com o governador Carlos Moisés, principalmente no primeiro episódio, no primeiro processo de impeachment, no caso do reajuste, da equivalência dos procuradores da Assembleia Legislativa, uma situação muito menor também, muito pequena, e a gente vê todo mundo aí também um movimento do impeachment do presidente Bolsonaro e tal, né? Então é ruim, então tem que consertar ali atrás, né? Então as pessoas também têm que ter essa serenidade, porque aconteceu com a Dilma, já estava ruim o governo dela, ficou pior. Aconteceu aqui com o governador Carlos Moisés, já está ruim, ficou pior, e está acontecendo também no governo federal, porque as energias dos administradores acabam sendo gastas em ter que dar explicação, em ter que... ficam acuados. Como é que você entende isso? Alexandre, qualquer processo de impeachment é ruim para qualquer governante. Qualquer processo desse que atrapalha o jogo democrático é ruim para qualquer gestor, porque você fragiliza ele. Um governante já tem dificuldade por causa da burocracia. Quando você consegue construir um impeachment, que é um processo político, você cria mais dificuldade ainda para o governante. E quem sofre sempre é a população mais carente. Quem sofre sempre é quem mais depende do governo. Então, qualquer impeachment é ruim. Se você, por exemplo, o caso da Dilma, o caso do Bolsonaro, né, principalmente o primeiro caso do Moisés, todos eles foram muito políticos. E todos eles atrapalharam o desenvolvimento do país. O segundo caso do Moisés, aí foi uma questão mais concreta, que se discutia se ele tinha culpa ou não no cartório. Mas era algo mais concreto, né? A questão dos 33 milhões dos respiradores. Mas todos os demais processos, eu entendo que foram muito politizados e acabaram gerando problema para a sociedade. Então, quando você faz do impeachment uma ação política, quem sofre é a população. Interessante que tu falaste, né? No caso lá dos procuradores, que era um caso menor, que eu acho que é um consenso ali, os deputados, né, pesaram a mão ali com relação à decisão, e ao contrário, nesse processo que havia mais evidências, né, e a situação era mais palpável e tal, não. A maioria dos deputados livrou a cara do governador Moisés, porque também houve toda uma composição, começou a composição já lá naquele processo dos respiradores, né, com a Assembleia Legislativa e tal, e acabou não acontecendo. Hoje, eu queria falar então um pouco sobre nova política, um pouquinho, porque eu entendo que você foi uma das maiores vítimas, né, com relação à nova política aqui de Blumenau. E aqui não encher aqui, né, brasa, mas tu fizeste bons mandatos, né, tu te esforçou e tal. Bom, estava na hora de renovar, pode ser, como isso, o eleitor é soberano.
Mas o que acontece? Nessa onda de nova política, a gente pegou um povo muito inexperiente para Santa Catarina e uma pessoa vendendo uma imagem que é uma mentira, que é o presidente Bolsonaro, porque ele nunca foi nova política. Se tem alguém que encarna a política tradicional, era o ex-deputado federal de 7 mandatos, Jair Bolsonaro. Então, eu não sei como é que as pessoas caem nessa ali. E eu me lembro muito de uma coisa que aconteceu aqui no Vale do Itajaí, motivada pelas entidades empresariais aqui da região, mas não é só aqui de Blumenau, mas do Alto Vale, também empresarial, que era aquele negócio, sem duplicação não tem reeleição, né? E aquilo ali foi uma iniciativa que foi o maior chute no pé que eu já vi na história, porque aquilo ali acabou acontecendo, é isso, agora nós estamos... Para quem que a gente vai pedir ajuda, né? Então, essa é uma discussão. Então, eu quero que tu fale um pouquinho desse conceito da nova política, né? E qual foi o impacto para ti, né? Na tua carreira, na tua reeleição e tal, e como é que tu entende que funciona, como é que isso colou tanto nas pessoas? Porque daí também tem uma responsabilidade dos políticos que também acabaram deixando essa imagem negativa aí. Alexandre, quero te dizer que quando eu vi aquele outdoor lá da sem duplicação não tem reeleição, eu era deputado estadual, não era deputado federal, né? Aquilo era para os deputados federais. Mas aí a primeira coisa que eu fiz foi ligar na época para o presidente da Associação Comercial e Industrial, disse: gente, vocês estão... Se o governo federal, se o presidente não duplica, vocês vão contra os representantes da região. Isso é um tiro no pé, isso é um erro. Vocês têm que, na verdade, lutar para ter mais representante na região e não justamente fazer algo que prejudique a região. E aí isso se somou com essa questão do conceito da nova política, né? E aí as pessoas não estavam preocupadas se a nova política era boa ou ruim. Simplesmente queriam trocar. Eu acho que esse é o grande detalhe e o grande problema que aconteceu. As pessoas fazerem algo por fazerem, tomarem uma atitude apenas por tomar a atitude sem analisar a consequência. E essas coisas se somaram. E aí as próprias entidades da nossa região não fizeram uma campanha do voto útil pela região, porque hoje, se você vai para Joinville, tenta conseguir um voto em Joinville. Quem é de lá, vota em gente de lá, não tem jeito. Vai para o Oeste, tenta conseguir um voto no Oeste. Quem é do Oeste, vota em gente do Oeste. Vai para a região sul do estado. É a mesma coisa. Então, o Vale do Itajaí paga um preço pela falta de representatividade. E a falta de representatividade se dá pela falta de valorização de quem é daqui. Independente se quem é daqui é o fulano A ou o fulano B, o nosso problema não é nem a questão da nova política. Eu acho que a gente tem que saber separar boa política da política ruim. Mas eu acho que o nosso grande problema, enquanto Vale do Itajaí, é a falta de valorização de quem é daqui. Se eu não gosto do Jean, tá bom, mas de quem eu gosto? Será que ninguém presta? Será que nenhum líder político da nossa região é bom? É essa questão que muitas vezes me preocupa quando a gente faz uma análise do processo eleitoral passado, né? As nossas entidades, a sociedade de forma geral, em Blumenau ou na região, tem dificuldade de valorizar o trabalho de quem é da região. Por causa disso, hoje, nós não temos deputado federal, né? E a nossa representação federal não existe. E a gente tem dificuldade em conseguir recursos para a nossa região, né? Quando tinha o próprio Dario Weber como senador, né? Não é do meu partido, mas sempre trabalhou pela região, sempre defendeu a região. Quando tinha deputados federais como Kleino Bing, como Décio, sempre traziam recursos para a região. E a gente sente falta disso, porque são obras a menos, são ações a menos.
que refletem no futuro em menos qualidade de saúde, de educação, menos desenvolvimento para geração de emprego, para geração de renda. Então, o nosso grande problema dessa análise da política, que eu vejo, Alexandre, mais do que a questão, né, da nova política, ou do jeito de fazer política, nosso primeiro problema é a falta de valorização de quem é da região. Sim. Eu sempre falo uma coisa, que mudança é bom, mas a mudança tem que ser para melhor, né? Porque tem muita mudança que não é. Então, tem que pensar, bom, eu vou mudar, mas aqui, né? E lembrando que nessa última eleição do governo do estado, Blumenau teve 3 ex-prefeitos muito bem avaliados em chapas majoritárias. E mesmo assim, por conta de uma onda, a cidade apostou num bombeiro que tinha o 17 junto do Bolsonaro. E deu no que deu. A cidade, até o momento, tomara que mude isso, a cidade tem sido colocada absolutamente de lado pelo governador Carlos Moisés. O Otacílio tá aqui com a gente, falando que o governo Bolsonaro é um governo do conto vigário e tal, e ele também fala se o senhor vai votar pela derrubada do veto sobre as verbas para a BR-470. A gente já falou sobre isso, Tatá, mas eu só quero fazer uma pergunta. Essa votação acontece ainda essa semana, Jean? Eu acredito que sim. Eu acredito que acontece, sim, Alexandre. Ela deve acontecer amanhã na CCJ, sim, até quarta-feira no plenário. Então, entendi, já existe unanimidade pela derrubada do veto. Tá bom. Jean, nós estamos aí nos encaminhando para o final, tem muita coisa que eu queria falar, mas eu queria falar um pouquinho sobre os rumos do PSD, né? Tu vai voltar para a iniciativa privada, mas tu sempre esteve ali. E eu também acho, assim, a questão da política é muito engraçada, é muito dinâmica, porque eu acho muito engraçado você e o Napoleão no mesmo partido. O Napoleão é um grande cara, tu também é um grande cara, mas assim, vocês fizeram alguns embates bastante importantes, né? Tu foste candidato 2 vezes a prefeito, né? Um choque, tá? O Napoleão levou a melhor, e o Napoleão saiu do PSDB. Eu acho que ninguém nunca imaginava ver o Napoleão fora do PSDB, ele está no PSD. Tinha um projeto macro, que era um projeto do presidente, ex-presidente da Assembleia, Júlio Garcia, mas que também tomou uma ré por algumas situações que ele está sendo investigado. Como é que é essa convivência? Qual é o papel do PSD? Como é que ele vai se movimentar nessa eleição? E se fala muito numa tentativa de fusão, juntar de novo com democratas, que na verdade PSD e democratas também sempre foram muito próximos, né? E por uma circunstância acabaram se dividindo. Sempre todos nós era antigo PFL, né? Isso aí. Todos vieram do PFL. Mas isso assim, aí. deixa eu dizer, a convivência com Napoleão, uma convivência muito tranquila, né? Porque a gente sempre foi adversário de eleição, mas nunca adversário pessoal. Até porque quer brigar com Napoleão, a gente nem consegue brigar com Napoleão, né? A relação pessoal sempre é uma relação muito amistosa, muito amigável com ele. Então, ele está no PSD, veio para o partido, né? No que eu puder ajudar como PSD no projeto dele, ajudarei, né? Até porque, enquanto estou no PSD, sou PSD, defendo o meu partido, defendo o meu time, apesar de eu estar longe da política partidária. Eu, desde que saí do mandato de deputado estadual, fui para a iniciativa privada, eu não tive mais tempo de participar da vida partidária, né? Voltei agora, nesse momento, durante o mandato. Então, fiquei muito afastado, mas enquanto que eu estiver no PSD, quero ajudar o partido, né? Não sei se eu vou disputar a eleição novamente ou não. É uma avaliação que eu vou ter agora nos próximos dias, com as pessoas que sempre me ajudaram. Quero tomar essa definição até o final de julho, pelo menos, mas não sei se volto para a vida política partidária ou se fico só na iniciativa privada. Ainda estou tomando essa decisão de vida.
Eu imagino do ponto de vista pessoal, né, já é complicado, porque quando a gente está no fervor do processo político, é normal, né, que tu queira ou permanecer ou galgar outros postos. Tu foste vereador mais votado, era natural que tu tentasse a prefeitura, era natural que tu tentasse deputado e tal, mas agora tu saiu aí da cena, né, você foi, já, não é fácil as pessoas se elegerem, né? Quem tem mandato em tese sempre tinha uma vantagem, em tese, porque nesse ano, na última eleição, eu já acho que isso é discutível, por conta que foi essa história da renovação, mas sempre funcionou, né? Já sempre funcionou, porque tu tem mais estrutura, tu tem emenda, tem experiência, sabe os caminhos, já conhece o teu eleitor e tal. Então, eu imagino que, do ponto de vista pessoal, agora tem mais um ano pela frente, até para tu pensar, deve ser uma decisão que não é fácil, porque o processo de uma campanha eleitoral, quem conhece, é um processo muito desgastante, o candidato tem que botar dinheiro, tem que... Bom, é uma coisa que as pessoas acabam achando que é a casa da mãe Joana, mas não é um processo bem complicado. Então, eu imagino que tu deva estar bem dividido. Muito dividido, porque eu gosto da política, né? Eu faço política por gostar dela, por querer ajudar as pessoas, por querer melhorar a minha região, a minha cidade, a minha comunidade. Mas eu também gostei dessa vida longe da política, com a família. Sim. Então, eu hoje estou muito dividido entre essas duas coisas, né? De um lado a política, do outro lado a família. Então, isso me divide muito hoje e eu literalmente não sei qual é o caminho que eu vou tomar. Não, eu imagino bastante. E você fala assim, eu gosto de ajudar as pessoas, gosto de ajudar a minha região, gosto. Tu acha que as pessoas veem assim? Alexandre, tem coisas na vida que tu não tem que te preocupar com o que os outros pensam sobre algumas coisas. O que vale é o que está dentro do meu coração. O que vale é aquilo que eu sinto, né? Então, eu faço porque eu gosto. Sempre fui parlamentar, sempre defendi a minha cidade, defendi a minha região, porque era algo que eu gosto de fazer. Então, não estou preocupado se as pessoas veem desse jeito ou não veem desse jeito. Eu faço aquilo que, de coração, eu sempre achei que eu deveria fazer. Então, quando eu tinha que brigar por alguma coisa, lutar por algo, sempre foi porque eu gosto de verdade e não preocupado pela reação das outras pessoas. Tanto é que eu não sou uma pessoa muito preocupado em ficar aparecendo em rede social, não sou preocupado o tempo todo no Facebook, Instagram. Eu não gosto muito disso, né? Eu gosto de agir de coração por aquilo que eu faço e não ficar pelo que os outros acham ou ficar aparecendo para os outros. Hoje, quando eu te perguntei ali de uma eventual junção com o Democrata, eu não me lembro se tu chegou a responder. Desculpa te perguntar de novo. Tu vê essa possibilidade? Não, claro. Se falou muito nisso? Não. Não vê? Não vejo essa possibilidade. Acho que pode existir uma coligação do Democratas com o Jean Loureiro, candidato a governador, e o PSD indicando o Napoleão para senador, ou o próprio Napoleão governador com apoio do Democratas, mas não fusão. O que pode acontecer, sim, no meu ponto de vista, é uma coligação. Tá, mas aí tem uma pessoa chamada Raimundo Colombo também, porque que é ex-governador, ex-senador, ele também está na boca aí para pegar uma vaga na majoritária, e todo mundo fala muito que o sonho do Raimundo Colombo é voltar ao Senado. Mas hoje, dentro do partido, existe uma visão muito clara de que o Napoleão veio e fez um sacrifício por isso. Então, entende-se de que, neste momento, é a vez do Napoleão e não do Raimundo.
Entendi. O PSD, então, visualiza que o Napoleão vai estar na linha de frente. Bom, e também eu acho que o Napoleão não cai mais nessa de ser visto de ninguém, né? Também ele já deve estar bem escaldado com isso. Mas, então, na tua visão, se o Napoleão sair, ou é para o governo, ou para o Senado, pelo PSD. Exato. Essa é a minha visão, que o Napoleão vai ser a principal liderança do PSD na próxima eleição. Maravilha. O Napoleão está escrevendo aqui para a gente também no Informe Blumenau, numa colaboração voluntária, e aí eu já estou encerrando, Jean, e aí eu vou falar do Napoleão, porque eu acho que isso vale para o Jean Kuma, vale para o João Paulo Kleinberg, vale para o Décio Lima, para a Ana Paula, para todos vocês, que a política está muito criminalizada, está muito desgastada, mas a política é a nossa base, ela precisa, a gente precisa participar mais e participar com mais lucidez, não com sangue nos olhos, mas participar com estudo, com conhecimento, com sensibilidade e tal. E eu estou falando tudo isso para te parabenizar, porque eu ainda, algumas pessoas falam, mas o Jean, mas eu não sei por quê, né? Eu acho que o Jean foi um bom deputado, foi um cara esforçado, era um cara que fazia as coisas, tudo. Pode ter cara melhor? Pode ter, né? Tem jornalista melhor que eu, tem isso melhor que eu, faz parte do processo e tal. Mas só que, as pessoas se desprenderem a fazer política partidária, política pública, não é fácil. Pode ser um bom salário, mas é isso que tu falou. Mas eu desgaste com a família, tu não tem final de semana. Eu vejo hoje os deputados tudo enlouquecendo, correndo para cima, para baixo e tal. Como é que seria, como é que é a tua vida? Então, assim, eu quero já te cumprimentar, né, te agradecer pela participação aqui com a gente e fazer esse registro, né, que as pessoas que dão a cara para bater, tem político vagabundo? Não, tem político vagabundo, tem jornalista vagabundo, tem um monte de coisa ali, mas assim, tem um monte de gente boa, que não pode não ser a melhor pessoa do mundo, mas é uma pessoa que está querendo trabalhar e fazer o bem, e isso que as pessoas não entendem, eles acham que o cara vai lá para fazer sacanagem, né, e isso que a gente tem que tirar. Jean, brigadão pela tua participação aqui com a gente, um prazer aí, parabéns aí pela tua passagem na Assembleia novamente, e tamo juntos. Alexandre, obrigado, né? Eu quero estar lá nesse tempo para ajudar o Ismael, ajudar o Ivan, ajudar o Alba, né? E tentar ajudar a nossa região e pedir realmente para as pessoas, independente de nome, que as pessoas valorizem o que é da nossa região. A gente tem que valorizar a empresa que gera emprego na nossa região, também tem que valorizar quem representa a região, né? O que nós não podemos é ficar sem representação, que esse é um tiro no pé. Então eu sonho, eu espero que na próxima eleição a gente não cometa mais esse erro, né, de ficar sem representação, principalmente em Brasília, porque Blumenau sofre muito por causa disso. É verdade. Jean, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero também agradecer a todos, né, que acompanharam esse bate-papo. Lembrar que esse bate-papo já vai ficar no nosso Facebook, já está na capa do site, daqui a pouco vai para o Instagram, vai para o YouTube, está todas as nossas redes. Se não conseguiu ver ele todo, se conseguiu só ver uma parte, olhe depois, curta, compartilhe para que mais e mais pessoas consigam acessar esse material. Lembrando que amanhã, terça-feira, tem estreia do programa da Danúbia de Souza Entrevista, ela que vai conversar na sua estreia com o colega jornalista Joelson dos Santos, é uma figura muito legal, tem muito caos para contar, o programa é às 8h30, ao vivo aqui nas redes sociais, lembrando que já estamos também com a nossa série Heróis Anônimos, uma série muito legal, muito emocionante, dá uma passadinha lá no Informe e dá uma olhada que a gente está muito orgulhoso dessa série. Então, do fundo do coração, você que nos acompanhou, obrigado. Deputado Jean Kuma, mais uma vez, obrigado. E até a próxima, segunda-feira, tem mais Informe Blumenau Entrevista. Nessa semana tem Danúbia, tem resenha, tem muita coisa boa. Até lá, grande abraço.